Aí no canal sobre essa questão de sobre a questão de ali, tentativa de retorno ministerial, e daí as pessoas dizerem que depois que eu tentei fazer uma pregação ali por fora, porque eu me sentia ameaçado numa pregação ali interna na localidade, eu faço a pregação fora e depois ele diz, não, agora a igreja aceita, né? Eu não estou falando que a igreja aceita no sentido de que eles já estariam aceitando desde antes, né? Porque daí é essa interpretação, por isso que pode haver uma confusão dizendo, mas se eles aceitam, eles já aceitavam antes. Não. Porque realmente, porque eu não falei exatamente a frase do jeito que ela foi dita, que eu até preferiria. Então, esse complemento que eu vi ali um bolo da galera no momento da pregação, que eu fiz a pregação em outra localidade independente, mas eles falam no sentido de que aceitam. Essa não é bem a frase, não é o sentido original da frase, apenas disse a frase de uma outra forma. Mas o que eu quis dizer é que naquele momento que falaram para mim, quando eu fiz essa pregação, ali por fora, é que eles condescendiam, né, com que a pregação fosse feita. Só que aí, exatamente pelo motivo deles condescenderem, significava que então que antes eles não queriam que isso fosse feito. Pelo motivo deles condescenderem. Também não, a palavra que eles usaram não foi aceitar e nem condescender, mas independente. Isso eu estou dando aqui o sentido, né? E daí, como eles condescenderam, então imaginar-se-ia que antes eles não queriam. Então eu senti como se fosse uma forçação de barra, no caso da minha parte. Eu não sabia disso, entendeu? Eu não sabia dessa informação, fiquei sabendo naquele momento. Eu não havia muito considerado essa possibilidade, pelo menos em relação à igreja, havia talvez considerado um pouco essa possibilidade, até mais, né, em relação às pessoas que receberiam a pregação, mas eu não sabia nem que a igreja poderia pensar dessa forma. Então o que me gerou realmente essa misericórdia de falar, poxa, peraí, eu tô forçando, né? Então, eu vi um pessoal aí na internet dizendo a minha visão erradamente, né? Não, apenas dizer que por ser condescendência eu levaria sim ao pensamento de que eu não deveria fazer a pregação, já que eu estaria forçando sobre as pessoas. E sim, por isso que o meu argumento é melhor que o de vocês. Então o pessoal dizendo, não, mas tem que falar dos mandamentos. Não, mas eu fui lá, eu não posso ser repreendido porque quando eu fui lá, houve o sentimento de pena, por isso que eu não fiz a pregação completa. Então as pessoas não ganharam contra mim, viu o pessoal aí dizendo, não, ganhando, não ganharam não, meu argumento é melhor. Porque o sentido foi de condescendência, não foi de aceitação. Se eles falaram, nós aceitamos, então quer dizer que eventualmente aceitavam antes. O aceitar é uma palavra, nesse caso, um pouco menos forte, ele dá... eu substituí a palavra original pela palavra aceitar e ela tem um sentido menos forte, realmente ela não dá essa interpretação tão clara, mas agora a palavra condescender, ela dá uma impressão melhor. Então eu estou dizendo que antes eles não estavam condescendendo, depois que eu fiz essa situação, que eu ocasionei essa situação, eles condescenderam, aí eu senti que era uma forçação de barra da minha parte. Então eles estavam tentando repreender por não fazer a pregação completa. O que não faz sentido, porque houve uma situação que justificou isso descaracterizando. E agora eu vi um argumento por aí dizendo assim, não, mas no final a tristeza é o que alimenta alguns demônios. Não, mas a tristeza pode fazer, no caso a tristeza pela misericórdia, pode fazer com que você repense e ressignifique determinada situação para tomar uma medida diferente e eventualmente até para fazer, às vezes, a mesma coisa, ou para não fazer essa situação, que eventualmente geraria misericórdia, ou para ressignificar a ponto de você fazê-la de maneira diferente. Nesse caso, eu entendi que era para não fazer, mas em outras situações poderia ser para fazer de maneira diferente. Porque já pela bondade já surtiria o mesmo efeito. Então, vamos lá, a tristeza alimenta espíritos ruins. Não necessariamente. Nesse caso, a tristeza pela misericórdia pode fazer com que nós resolvamos determinados problemas de uma maneira mais bondosa. Com que nós resolvamos determinados problemas de uma maneira a causar menos impactos aos demais. A causar menos maldade, né? Ou menos causar menos dureza. Então, nesse sentido, né? A misericórdia, entidades espirituais ruins que se alimentam disso. Não, mas ela leva à bondade. Ela leva as pessoas a agirem de uma maneira mais transcendental. Então, apenas a completar essa questão aí de que não é por aí não. Você pode aí usar, no caso, a mansidão. Eu acho que a tristeza nesse caso alimenta entidades ruins. Eu acho que não. Mas mesmo que alimentasse, não, ela gera um resultado melhor. Essa que é a grande questão, né? Mas no meu caso, sim, levou realmente uma influência de que aquilo não deveria ser feito dessa forma naquele momento. Então eu cuidar, porque eles estão dizendo que alimenta entidades ruins, mas ao mesmo tempo é uma negação da bondade. É uma negação da bondade. De que
Principalmente em situações que você poderia fazer, de repente, a mesma coisa de uma maneira diferente a ponto de ser mais tranquilo ainda. Então, se você fosse repreender ou até xingar alguém, você poderia resolver o problema de uma maneira diferenciada, né? E não, no caso, naquele dia, como eu falei, na minha pregação, eu não falei de todas as informações que poderia ter falado, então resguardei, né? Mas me senti mal também quando a pessoa falou que a igreja condescenderia, né? Então, isso, às vezes a questão do sentimento leva você a repensar. Então veja até como essa questão de sentimento e razão não são tão diferentes quanto fazem pensar, né? No sentido de que por um sentimento eu posso repensar uma determinada atitude. E é isso aí, apenas esse complemento do canal. E valeu, não fica enchendo o saco o negócio de ganhar, não. Talvez para a interpretação da palavra aceitar, não. Mas então eu substituo por outra palavra que represente, no caso, mais verdadeiramente o que aconteceu naquele momento. Valeu.